Sendo assim, nós vamos abrir a nossa Bíblia agora, o texto de Atos, capítulo 27, verso 21. Atos 27, verso 21, diz assim: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar esse perdo e esse dano. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tenham bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá de modo, porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar uma ilha. Feche os seus olhos. Senhor, este é o último momento, enquanto pregador da sua palavra, enquanto pastor desses irmãos, e para mim é muito importante poder trazer a eles a palavra do Senhor. Aqui, Senhor, não importa opiniões, aqui não importa, Senhor, impressões que temos sobre a vida. Aqui nos interessa, na verdade, a palavra que o Senhor tem para essa igreja. Estamos aqui por causa disso e queremos ouvir o Senhor falar ao nosso coração. Queremos que o teu Espírito Santo testifique com o nosso espírito a mensagem que está no seu coração para cada um de nós nesse ano que se aproxima. Que o Senhor esteja falando com poder, com graça, com revelação, com sabedoria aos nossos corações, pois estamos aqui, Senhor, reverentemente para te ouvir, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos e irmãs. A narrativa desse texto fala de uma viagem. Paulo está indo para Roma. E ele pega o navio com mais 276 pessoas. E a viagem prossegue com tranquilidade até certo ponto. Mas em dado momento, o navio enfrenta uma tempestade furiosa e interminável. E eles ficam à deriva. Perdem a noção de espaço, perdem a noção de noite, de dia, no meio de uma tempestade escura. Não dava nem para saber se era noite ou se era dia. Eles se perdem no meio daquela turbulência. E o navio que levava aquelas pessoas para Roma, agora está refém de uma violenta tempestade, onde não há muitas esperanças de livramento. E nesse momento, então, o navio, então, ele é esvaziado da sua carga, o trigo, os bens, os objetos, as coisas, as cargas que havia naquele navio são lançadas ao mar, na esperança de que eles pudessem sobreviver. E aí, passado alguns dias, aquela tempestade vai se dissipando. E aí eles vão avaliar os danos, os prejuízos, sendo que o navio é avariado, a carga é perdida, sobram apenas as pessoas. Pessoas que estão tristes, deprimidas, desanimadas, inseguras, sem nenhuma certeza de como será a vida dali para frente, sem respostas. Mas somente Paulo tem uma palavra de Deus para aquela situação. Talvez no ano de 2021, os historiadores, daqui a 50 anos atrás, ou à frente, melhor dizendo, vão dizer que foi o pior ano da história do Brasil. Desde os tempos do chamado descobrimento. Não há relatos na história. Uma mortandade tão extrema. E um pavor, um medo, uma angústia que jamais foi experimentado pela nação brasileira, sem querer
pensar em outros países. E a pergunta que nós fazemos nessa virada de ano: como que nós nos levantaremos da crise existencial que se abateu sobre nós? E não é uma crise existencial de natureza apenas individual, subjetiva. É uma crise da raça, da espécie. Nós vivemos uma crise existencial que é de todas as pessoas. A gente percebe claramente nas festas agora de final de ano, que por mais que nos esforcemos para sermos alegres e felizes, não conseguimos. Uma tristeza inexplicável, um sentimento de perda presente, memórias tristes, perdas irreparáveis. Os pesquisadores vão dizer isso daqui a alguns anos. O tamanho do sofrimento que foi colocado no coração nosso, nesse ano de 2021, talvez o pior ano. E a pergunta agora é essa: como é que nós vamos nos levantar dessa crise existencial? Só as crianças talvez não entendam a dimensão disso, mas quem tem alguma maturidade sabe que nós passamos e estamos vivendo uma crise na nossa existência. E hoje, na virada desse ano, nós queremos uma palavra de Deus. Palavra de Deus. E eu sempre chamo a igreja para estar aqui nessa ocasião. E hoje eu estou gravando essa mensagem também, para que as pessoas possam receber uma palavra que seja de Deus para o ano de 2022, assim como recebemos uma palavra de Deus para o ano de 2021. E os irmãos que estavam aqui exatamente um ano atrás sabem do quanto foi importante para a nossa vida aquela palavra. E hoje nós estamos aqui com essa mesma expectativa, de que essa palavra possa nortear a nossa vida no ano de 2022, respondendo essa pergunta: como é que nós vamos nos levantar dessa crise? E alguns conselhos nós vamos encontrar exatamente nessa tragédia aqui de Paulo e desses homens que estavam perdidos no meio do mar, no meio da tempestade. E a primeira lição que nós precisamos receber para nos levantarmos é aceitarmos as perdas que não podem ser recuperadas. Eu estava hoje fazendo uma caminhada, num ato de resistência novamente. Esse ano resolvemos caminhar, diminuir a barriga, né, Claudinei? Fazer uma atividade física, ato de resistência contra a preguiça, contra a indolência. E eu estava, o último dia, eu vou correr hoje comigo. E eu estava fazendo um remember do ano de 2021. Meus amigos, eu tentei extrair lembranças positivas, coisas boas, e me deparei, irmãos, com tantas perdas. Passando janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Tantas coisas que nos fizeram sofrer, que me fizeram, fizeram a vocês sofrerem. Só que agora, nós precisamos aceitar as perdas. Elas precisam ser deixadas para trás. Não é nos alienarmos, nos afastarmos ou sermos indiferentes, porque muitas perdas estão diretamente ligadas à nossa vida. Amigos, pessoas queridas, não somente perdas materiais e econômicas, mas perdas humanas. Mas nós não temos mais como recuperar, irmãos. Morreram em torno de 400 mil pessoas nesse ano no Brasil, só de uma doença. Pessoas queridas, amadas, respeitadas, honradas, amigas, vizinhas, parentes. Nós não podemos recuperar. Não há como voltar atrás. E o apóstolo Paulo, no texto que eu li para vocês, de Atos 27, verso 21, diz assim: olha, antes a gente podia ter pensado na situação, não deveríamos ter partido, mas partimos.
E veio a tempestade. E ela nos afetou, ela nos destruiu, ela nos prejudicou. Mas não agora, não adianta mais. Já foi. Nós temos que fazer esse exercício, irmãos. Aceitar as perdas. Não nos revoltarmos. Não fazemos disso uma marca na nossa alma que não vai sair mais. Nós precisamos aceitar algumas perdas que precisam ser deixadas para trás, não de forma irresponsável, mas entender que o passado ele não volta. A carga já havia sido lançada no mar. Não adiantava nada olhar para o navio. Eu perdi centenas de sacos de trigo. Perdi dinheiro, perdi prestígio. Perdi tantas coisas, não. Já perdeu. Já foi. A carga já havia sido lançada no mar. Não adiantava essa reflexão de perdas que já experimentamos. Não nos vai trazer, irmãos, nenhum consolo, nenhum benefício. O que não deu certo no passado poderá nos trazer lições preciosas para o presente. Coisas que não funcionaram, coisas que não deram certo, coisas que não foram boas, coisas que nos machucaram, coisas que nos prejudicaram. Eu gosto sempre de pensar na experiência de Davi, e eu entendo perfeitamente o que estava no coração dele. No texto de 2 Samuel, capítulo 6, versos 5 a 7. Olha o que Davi se propõe a fazer em 2 Samuel, capítulo 6, versículos 5 a 7. Estou autorizando a um dos meus diáconos, quando estiver chegando 10 minutos, me avisa se pastor está terminando o ano, para não empolgar aqui e perder o horário da virada. No texto de 2 Samuel 6, verso 5, diz assim: Davi e todos os israelitas iam caminhando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Eu entendo que Davi queria fazer a coisa certa. Eu entendo que você queria fazer a coisa certa. Eu entendo que a sua intenção era boa. Eu entendo que a sua motivação era fazer a coisa boa e adequada. Só que não deu certo. Não basta a minha boa intenção. Não basta a minha motivação correta. Tem hora que algumas coisas não vão dar certo, irmãos. E Davi queria cultuar a Deus. Davi estava feliz, estava grato a Deus. Ele queria levar a arca da aliança para Jerusalém. Estava certo. Era bom, era adequado. Mas ele fez de forma errada. O problema seu não foi a motivação, a intenção que você queria. Mas muitas vezes, queridos irmãos, a forma como nós fizemos. O que é que Davi fez? Ele colocou qualquer pessoa para carregar a arca da aliança. Ele colocou alguém despreparado. Uzá não era levita. E a arca da aliança só podia ser conduzida por um levita, escolhido por Deus, separado por Deus, treinado por Deus. Então, muitas coisas podem não ter dado certo na sua vida, irmão, nesse ano de 2021. Pode ser que você estava movido por um senso de urgência. Um senso de, não, eu vou fazer, eu preciso fazer, está precisando fazer. Mas isso não basta. Não basta fazer a coisa certa. É preciso fazer da forma certa. E essas são as piores dores. Porque havia boa intenção, havia boa vontade, havia um querer justo. E não deu. E o homem morreu. Uzá morreu.
Acabou o culto, acabou a festa, acabou tudo. Davi me diz, para tudo agora. Talvez assim esteja você. Parou o culto, parou a alegria, parou os sonhos, ou pararam os sonhos. Parou a vontade de fazer, perdeu a gana, a galhardia, o entusiasmo, perdeu a vibração, o já morreu. Eu queria fazer. Era uma coisa boa, era uma coisa certa. Mas deu errado. O que não deu certo, irmãos, do passado, pode trazer uma lição preciosa. E qual a lição preciosa para Davi? A lição preciosa, Davi, é que quem carrega a arca da aliança não é Uzá, é um levita. E em 1 Crônicas, capítulo 15, 1 a 3, você não precisa ir lá, e eu não vou ler o texto, só vou lembrá-los. O texto diz que Davi mandou buscar a arca da aliança de novo. Mas agora ele não mandou uma pessoa qualquer. Ele mandou um levita. Deixemos, queridos irmãos, nessa virada, nesse crepúsculo de 2021, deixemos para trás o sofrimento que passou. Vamos alimentar a nossa memória apenas com aquilo que foi bom no ano de 2021. Deixa que as coisas ruins sejam registradas pelos livros da história, pelos arquivos da internet, pelos jornais. Mas, querido, guarde em seu coração aquilo que foi bom, porque isso te fará melhor. Se você guardar no coração todas as tristezas, todas as decepções, todas as frustrações, todas as coisas que não deram certo em 2021, você não se levantará em 2022. Se você escolher guardar, querido e querida, você não vai se levantar. Então, faça como o texto de Lamentações 3, verso 21, que diz, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Guarde, conserve na sua memória aquilo que te impulsiona, aquilo que te ajuda a levantar. Não fique refém do sofrimento passado. Não seja prisioneiro do que não deu certo. Pastor, eu tentei, eu namorei, mas não casei. Pastor, eu estudei, mas não passei. Pastor, eu busquei, mas não encontrei. Irmão, deixa para lá. Deixa para trás. Conserve na memória somente aquilo que te dá esperança. Queridas irmãos, nós sabemos muito bem disso nesse ano. Existem perdas que são inevitáveis. Não vou retomar isso, porque para mim é penoso, mas existem coisas nesse ano que passou, que por mais que eu soubesse que era uma perda inevitável, para mim foi horrível, foi terrível. Mas as perdas que são inevitáveis, o próprio nome está dizendo, irmão, não podem ser evitadas. A carga e o navio iam se perder, o ponto final ia sobrar as pessoas. É isso que Paulo diz em Atos 27, verso 22, retomando o texto que eu li inicialmente. Paulo diz assim, Atos 27, verso 22. Mas agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Sua vida não é só um navio, querido irmão. Sua vida não é somente as coisas que você faz. Sua vida não é somente as suas possibilidades, nem só o seu sonho. Você é maior. Não sou favorável a quem tem um sonho maior do que ele. Procure não sonhar nada que seja maior do que eu. Pastor, mas isso me soa uma certa mediocridade, que seja. Mas quando eu sonho algo que é maior do que eu me perco nesse sonho. Eu não quero sonhar algo que seja maior do que eu. Eu quero sonhar algo que eu possa estar dentro. Se o sonho for alto, Deus me faz alto. Se o sonho é médio, Deus me faz médio. Se o sonho é baixo, Deus me faça baixo. Mas eu não quero sonhar algo que esteja. E Paulo diz assim, olha, esqueça o navio. Esqueça as coisas que você perdeu. Esqueça a carga, esqueça o dinheiro que você perdeu. Esqueça a saúde que você perdeu. Esqueça o dinheiro que você perdeu. Esqueça, irmão.
Não há jeito. É uma perda inevitável. O navio vai se perder, e como diriam os nossos avós, perdem-se o anel, mas ficam os dedos. Esse ano de 2021 nós perdemos todos os anéis dos 10 dedos, irmãos. Perdemos todos os anéis. Mas se você está aqui, é porque os dedos permaneceram. E os dedos que você tem, amanhã ou depois Deus colocou outros anéis. Mas no dedo que você não tem, um anel não poderá ser colado. Você está com a mão, você está com a vida aí na palma das suas mãos. Esse é o primeiro conselho. E agora vamos ao segundo, porque o tempo está voando, eu estou vendo ali, 11h25. Segundo conselho, para você se levantar dessa crise, tenha fé e coragem para prosseguir o seu caminho. Irmãos, é preciso que a gente tenha fé e coragem para seguirmos em frente e não fiquemos paralisados pelo medo. De vez em quando dá medo. Meu Deus, olha a cepa desse vírus. Meu Deus, está morrendo na Europa novamente. Irmãos, bate o medo. Mas agora, queridos, digo, baseado nessa palavra, não é hora do medo. Agora é hora da fé e da coragem, não da imprudência, mas é hora de fé e coragem. E aí, meus queridos irmãos, eu fico vendo a experiência de Pedro em Mateus capítulo 14, versículo 25 e 29, que diz: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem, ficaram aterrados, quando virem ele andando sobre as águas, e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tenham bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Não vai ter jeito, irmãos, nós vamos ter que andar sobre as águas nesse ano de 2022. Não fique esperando boas notícias para você tomar uma atitude de fé, não. Não fique esperando que o noticiário te traga boas coisas, não. O primeiro passo para alcançarmos um futuro vitorioso, irmãos, é decidir ter coragem. Deus, quando ia introduzir o povo dele na terra de Canaã, em Josué capítulo 1, versos 6, 7, 8 e 9, Deus diz assim: Josué, tenha coragem, seja valente, você vai herdar essa terra. Não cesse de falar do livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto está escrito nele. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Seja forte, seja corajoso. Deus fala 3 vezes com Josué. Nós estamos vivendo, irmãos, que não basta apenas ter uma fé teórica. Nós precisamos de uma fé que produza coragem. Nós não precisamos de uma fé academizada, uma fé dogmatizada, uma fé religiosa, uma fé teórica. Nós precisamos de uma fé que nos faça ter coragem. Quando Jesus falou com Pedro: Pedro, pode vir. Pedro disse: eu vou, e foi. E ele andou sobre as águas. Ele experimentou o milagre. Irmãos, não dá para esperar a tempestade cessar. Não fique pensando: glória a Deus, 2022 é só notícia boa. Engano sempre. 2022 é o tempo, irmãos, da gente andar sobre as águas, andar sobre as turbulências, andar sobre as dificuldades. É a gente ter coragem. O nosso destino, irmãos, está à nossa frente. Deus vai estar conosco, mas a fé e a coragem são suas. Deus está conosco, nosso destino está diante de nós, mas a fé e a coragem pertencem a você. Você vai ter que ser forte e corajoso ou corajosa. 2022 não é para os medrosos. Escreva o que eu estou falando. 2022 não é para você ficar assim: olha, vai dar tudo certo, oh, maravilha, oh, eu vou esperar só a poeira baixar, eu vou só esperar o sol nascer no horizonte,
Eu vou só esperar sair a situação ficar favorável. Não, não espera isso, não. Não é tempo para isso. Paulo estava ainda, irmãos, vivendo a tempestade e diz, gente, vem cá, nós vamos perder o navio, nós vamos perder tudo, mas nós vamos manter-nos vivos. E nós vamos chegar em Roma. Querido, esse tem que estar no nosso coração. Porque quando perdemos a coragem, é sinal de que nós perdemos também a fé. Se você diz que é de Jesus, mas não é fiel a Jesus, você é um covarde. E não tem fé. Talvez seja uma superstição. Talvez seja uma imposição religiosa. Você nasceu nessa religião, ou assistiu o programa da televisão, ou leu um livro. Você está nessa dúvida, não sei se não sirvo, se vou seguir Jesus, se não vou, se na igreja, se não vou. Você é um covarde, você não tem fé. Por que Pedro teve fé? Porque ele foi. Se Jesus falou assim, Pedro, vem, pode vir. E Pedro disse assim, eu não vou não. É porque ele era covarde. Então essa fé, irmãos, que nos mantém refém do medo, essa fé que nos mantém covardes, essa fé que nos mantém prisioneiros, essa fé que não nos faz caminhar, não é uma fé corajosa. E Deus falou com Josué, não era só uma questão de fé. Ele disse, Josué, seja forte, seja corajoso, porque os inimigos são muitos, a terra é boa, mas haverá adversidades. E não haverá adversidades. Eu falei de resistência aqui com os irmãos. Esse semestre, 2021, o segundo, talvez tenha sido um dos mais opressivos. O sofrimento, a gente contando as perdas, as coisas. Irmãos, eu fiz questão de fazer, desde o semestre 2021, o mais produtivo da minha vida. Esse é o semestre mais produtivo da minha vida inteira, irmãos. Eu estava escrevendo, fazendo meu relatório da Bolsa, do CAPES, e eu não tinha me dado conta. Eu participei de 7 congressos nesse segundo semestre. Escrevi 3 ou 4 artigos científicos, 3 mais 2 que vai ser publicado. Nunca escrevi tanto, nunca li tanto, nunca estudei tanto. Mas com o coração sempre sofrido. Coração sofrido, angustiado, pelo sofrimento, pelas perdas, pelas pessoas que partem. Mas, querido, nós temos que ter coragem, é agora. Porque quando você perde a coragem, você perdeu a fé também. Fé e medo não podem coexistir. No coração não dá para morar os dois juntos. Ou a fé mora, ou a coragem, ou o medo mora. A Bíblia diz em Mateus capítulo 14, verso 30, irmãos. Olha o que aconteceu com Pedro, ele estava indo tão bem. Mas o texto de Mateus capítulo 14, verso 30 diz, reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Mas o Senhor não tinha mandado ele ir? Mas ele não foi? Por que as coisas começaram a dar errado? O medo. Eu tenho até que pensar com mais carinho sobre esse tema, porque muitas vezes a gente pensa assim, o maior perigo da fé é a incredulidade, é a dúvida. Mas eu fico pensando em medo. O que é o medo? Com certeza. Então, o medo, irmãos, demonstra não somente incredulidade, demonstra dúvida, demonstra um monte de coisa, insegurança. Então, o medo é uma estratégia de Satanás para nos manter caídos, desesperançados, infelizes. Qual a pior coisa que pode acontecer conosco em 2021? Acontecer alguma catástrofe? Seria muito ruim e a gente espera que não aconteça, mas isso não é a pior coisa. A pior coisa é o medo. Porque o medo nos impede de ver os milagres de Deus em nossa vida. Então, o segundo conselho para nós nos levantarmos dessa crise existencial que se abateu sobre a raça humana, especialmente sobre nós brasileiros, irmãos.
Seja corajoso. Seja uma mulher corajosa, seja um homem de fé. Porque os planos de Deus, irmãos, exigem de nós não somente fé, mas também coragem. Terceiro e último conselho, para a gente ter aquele tempo ainda para cantar uma boa música e orarmos juntos. Vamos recapitular. O primeiro conselho que nós recebemos para sair dessa crise existencial é aceitar as perdas, que não tem jeito de ser reparadas. O segundo conselho é você e eu termos fé e coragem para seguirmos nosso caminho. Roma é o destino. Navio pode quebrar, barco pode afundar, mas a gente tem que chegar em Roma. É o que Paulo tinha em mente, era o que Deus havia planejado. Terceiro e último conselho: deixe seu futuro nas mãos de Deus. Sabe o que nos faz sofrer esse medo do que vai vir? Irmãos, isso não nos cabe. O futuro pode ser planejado, mas ele não pode ser previsto. Eu posso e devo até planejar o meu futuro, mas ele não tem como ser previsto, ele não tem como ser conhecido. Agora, nessa virada do ano, é a hora daquelas adivinhadoras. Esse ano vai morrer o Roberto Carlos, nesse ano, aí você não quer isso, na Fórmula 1 não tem ninguém. Esse ano o Neymar vai ganhar a Copa, esse ano o Atlético vai ser tricampeão, né, Romilda? E aí, as previsões. Irmãos, futuro não é para ser previsto. A gente planeja, é o máximo que a gente pode fazer. Não há como controlar, então não sofra por causa do futuro. Às vezes as pessoas falam assim, pastor, mas vai aparecer aí outras pandemias, ou pastor outros vírus, pastor outras cepas desse vírus aí da Covid. Pastor, isso é só como... Olha para mim se eu estou preocupado com isso. Não estou. Mano, eu não vou preocupar com isso. Não vou preocupar com isso. Eu não devo me preocupar com isso, não. Você tem que se preocupar, irmãos, é servir a Deus hoje e não ter medo. Porque o futuro, irmãos, ele pertence a Deus. O futuro está nas mãos de Deus. E o apóstolo Tiago, no capítulo 4 da sua carta, no verso 14, ele nos exorta sobre isso. Ele diz assim, vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. Vocês não sabem o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Irmãos, como é que eu vou ficar preocupado com o futuro? Porque nós nem sabemos se vamos estar lá. Mas, pastor, eu estou preocupado. Como é que será a vida em 2050? Irmãos, desculpa, tá, mas eu não estou nem aí. Vou radicalizar você aqui. Pastor, e os robôs, a revolução dos robôs, a vida artificializada. Pastor, o mundo vai ser dominado pelas máquinas. Olha para mim o meu olhar de preocupação com isso. Nem um pouco, meus irmãos. Eu não estou dando conta nem do meu presente. Se as máquinas vão dominar o mundo, depende de mim e de você. Eu já diria que já estão dominando. Veja os seus filhos, os meus filhos, os seus, veja nós mesmos. Quanto tempo você passa sob o domínio de um celular? Você não é dono do seu celular, ele é dono de você. Porque se o celular perder, a gente chora como se fosse por uma pessoa querida. Mas morreu lá o Deus no tudo, o arcebispo lá, morreu lá, fiquei sabendo. Ou morreu o parente seu povo, morremos, olha que dó. Morreu alguém aqui, caiu o assistidor, morremos. Eu vi na rede social. Mas se você perder o seu celular, irmãos, é luto. E será luto permanente se você não recuperar. Nós já estamos sob o governo das máquinas. Não se trata de futuro, irmãos. Cabe a nós a leitura presente. Ato de resistência contra a artificialização da vida. Mas eu vou me preocupar, daqui 2020 já foi 2050, irmãos.
Estou preocupado com meu aqui, meu agora. Como é que eu vou resistir agora? A nossa preocupação agora, irmãos, é 2022, que daqui 20 minutos começa, daqui 30 minutos começa. Então, querido, planeje o futuro, mas deixa ele com Deus. É Deus que está no controle do futuro. Deixemos Deus conduzir nosso caminho daqui para frente. Porque a gente sofre. Um dos motivos principais é que a gente acha que vai dar conta da nossa vida. E aí, quando nós não damos conta, não dá conta do filho, da filha, não dá conta da esposa, não dá conta do marido, não dá conta da sociedade, não dá conta da educação, não dá conta da política, aí a gente sofre. Então, não, queridos irmãos, deixemos que Deus conduza nosso caminho daqui para frente. Em Atos 28, eu estou retomando a história agora do naufrágio. Em Atos 28, é uma sequência do texto que eu havia lido para vocês. O verso 1 e 2, Paulo diz assim, olha, uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros nos receberam com singular humanidade, porque acenderam uma fogueira, nos acolheram, e a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Não teve jeito, o navio despedaçou, acabou, eles pegaram um pedaço de madeira, o que dava e foi para a praia. E não chegaram em Roma, chegaram no ilha. Olha que interessante isso aí. Eles naufragaram, o navio acabou, despedaçou tudo, perdeu tudo, só que escaparam com vida, mas eles foram para uma ilha. E é isso que eu quero chamar a atenção sua. Muitas vezes, nós precisamos de passar por um ponto intermediário. Eu quero chegar em Roma de qualquer jeito. Deus vai me levar, o querubim vai me levar, o anjo vai me levar. Pastor, eu vou chegar lá, eu vou chegar em nome de Jesus. Pode ser que você faça um estágio primeiro na ilha. Pode ser que Deus não te leve diretamente para onde você quer em 2022, querido e amado irmão, porque nós temos esse fatalismo na nossa vida. Roma está ali, então eu tenho que chegar lá. Nem sempre é assim. Às vezes você vai fazer um estágio numa ilha. Às vezes você não vai chegar na carreira que você sempre quis. Às vezes você não vai morar na casa que você sempre esperou. Às vezes você não vai ter a oportunidade que você sempre sonhou, mas vai passar por uma ilha. Vai passar por um ponto intermediário. Não se preocupe, meu irmão, se alguma coisa fora do planejado acontecer. Paulo não planejou, irmãos, passar por uma ilha. Mas o projeto de Deus para a vida dele é que ele fosse a Roma, mas tinha uma ilha no caminho. Não se preocupe, irmão, se alguma coisa der errado em 2022. Pastor, mas eu queria que você orasse para dar tudo certo. Não posso fazer isso, não, irmão. Não, pastor, mas cadê a Bíblia? Eu estou sendo Bíblia. Não se preocupe, meu irmão e minha irmã, se alguma coisa der errado. Deu errado. Como diriam você, deu ruim. Em vez de ir para Roma, para uma ilha de bárbaros. Em vez para o conforto da capital do império, uma ilha de pagãos, de um povo estranho. Pode ser que a vida nos reserve essas experiências em 2022. Os planos de Deus, irmãos, nem sempre são os nossos planos. Em Atos 28, verso 3 a 6, eu já estou terminando, nos fala que chegaram à ilha. E o que aconteceu? Mais uma coisa errada. Ô pastor, misericórdia, você está dando coisa errada. Eles afundam o navio, quebram, perde a carga, vão dar numa ilha e Roma está longe, pastor, só coisa errada até agora. Pois é, irmão. Mais uma aqui então. Atos 28, verso 3. Tendo Paulo ajuntado e atirado a fogueira, um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros:
certamente esse homem é um assassino, porque salvo do mar, a justiça não deixa viver. Porém, ele sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar e cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que isso não acontecia, mudaram de parecer, dizendo: esse homem é um Deus. Imagina a cabeça de Paulo. Pega o navio, coitado, para ir para Roma. Vem a tempestade. Perde tudo. Vai parar numa ilha, ainda lá picado de uma cobra. Oh, deu tudo errado. Tudo errado. Deu nada certo, irmão. E o pessoal falou assim: esse homem é realmente um assassino. Porque ele consegue escapar de uma tempestade dessa, vai para a praia, chega lá, literalmente morrer na praia, né? Picado por uma serpente. Só que ele não morre, irmãos. E eles falaram assim: eles mudaram de opinião. Não, esse homem é muito santo, então. Ou esse homem é poderoso mesmo, ele conseguiu escapar dessa serpente e ninguém escapa. Querido irmão, não se preocupe se alguma coisa der errado. Deus está no controle. Deus vai usar isso a seu favor. O que Deus usou? E eles falam assim: esse homem tem uma virtude especial, porque foi picado de cobra e morreu, essa serpente mata todo mundo. Aí o que eles fizeram? Puxaram os doentes tudo da ilha. O próprio dono da ilha veio para orar, orou, a oração foi curada, o povo virou crente. O povo virou crente porque alguma coisa deu errado na vida do crente. Você entende isso? Tem algumas coisas, irmãos, que precisam dar errado na vida da gente, para que os projetos de Deus aconteçam na nossa vida. 2022. Lembra disso, tá? Muitas coisas podem dar errado na vida da gente, para que aquelas coisas que Deus reservou para você aconteçam. Mas tudo está errado. O único crente verdadeiro que tinha ali é Paulo. E vem a cobra e pica o outro, pedindo para picar qualquer um, né, irmãos? Por que pica logo o tal do Paulo? Muitas vezes os planos de Deus não são compreensíveis. E eu não estou dizendo que eu vou entender tudo que Deus vai fazer na minha vida no ano 2022, não. Porque eu tenho meus grandes conflitos com Deus a respeito disso. E penso que Paulo também tinha. Mas eu sei de uma coisa, para terminar. E o Ministério de Louvor já fica aqui pertinho de mim. Os planos de Deus para a nossa vida não poderão ser frustrados. Deus nos conduzirá ao porto desejado. Paulo chegou em Roma. Barco quebrado. Trigo perdido. Picado de cobra. Mas ele chegou onde Deus queria. Se você não entendeu nada dessa mensagem, escreva pelo menos no rodapé da sua Bíblia. Deus vai te levar no ano 2022 até onde Ele quer. Você pode sofrer mais ou menos. Você vai entender que algumas coisas poderão dar errado, para que a bênção de Deus chegue até você. Fica de pé. Aí eu fico lembrando de Jó. Esse sermão dava muito tempão, né? Vou ser generoso com vocês, pregando um sermão curtinho. Eu lembro de Jó. Irmãos, é tudo errado para o homem. Ele queria servir a Deus, queria ser um cara legal. Ele queria cuidar da família. Irmãos, me emociona. Jó queria fazer tudo certo, irmãos. Você entende isso? Jó queria fazer tudo certo. Ele era bom, ele era honesto. Ele era temente a Deus. Não tinha um homem igual a Jó nessa terra, irmãos. Mas as coisas começaram a dar errado para ele, irmão. Perdeu o boi, perdeu o jumento, perdeu o empregado, perdeu os filhos. E até a esposa abandonou ele. E adoeceu. Tudo errado. Mas Deus fez com que tudo desse certo na vida de Jó. E no final da vida dele, ele diz em Jó capítulo 42,
Eu gostaria de ler textualmente para vocês esse texto de Jó, capítulo 42. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Você e eu podemos até estar frustrados e decepcionados, mas o que Deus planejou para a sua vida vai sempre se cumprir. Feche seus olhos. Nós vamos louvar a Deus. E a hora que estiver faltando 5 minutos para terminar, eu quero orar com vocês. Tá? Os irmãos vão estar louvando a Deus. E daqui a pouquinho nós vamos estar orando. Eu queria que você cantasse agora. Acho que a gente precisa cantar agora. Vamos aliviar, vamos alegrar nosso coração. Aleluia! Glória a Deus! Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei desse povo. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui.
vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas vão ouvir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas vão ouvir, grandes coisas vão acontecer aqui. Grandes coisas vão ouvir, grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia, glória a Deus. Feche seus olhos. Nós estamos na iminência de virar esse ano. Gostaria de dizer que esse sermão que eu acabei de pregar para vocês, dado por Deus, é meu ato de resistência. A tristeza, o sofrimento, as perdas. Não, para mim não é somente pregar um sermão para uma data especial. Mas esse sermão também é um convite para você. Para você fazer o seu ato de resistência. De não guardar no seu coração o sofrimento, as perdas, os danos que você sofreu. É você resistir ao sofrimento, resistir à dor que te foram impingidas. É você resistir a todo o mal que você sofreu nesse ano de 2021. E é um convite também para você ter fé e coragem, para você levantar agora. Nós vamos levantar em oração, vamos reagir no Espírito. Nossa luta não é contra a carne, irmãos. Vamos reagir. E o nosso futuro, nós sabemos que está nas mãos de Deus. Eu quero convidar os irmãos do louvor, a você que está no banco, a reagirmos agora em oração. É o último momento seu neste ano de 2021, é o tempo que lhe resta para você resistir a tudo isso. Vamos orar. Em seguida, nós vamos estar louvando novamente, mas agora é hora de orarmos. Senhor, em nome de Jesus, nossa resistência ao diabo, nossa resistência ao mundo, nossa resistência ao sistema, nosso resistência, Deus, ao nosso próprio sentimento de perda, de tristeza. Nós resistimos a nós mesmos pela fé. E queremos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, colocar no seu altar todas as perdas, todos os danos que sofremos nesse ano de 2021. Todo choro que foi contido, todas as lágrimas que não puderam ser derramadas, todas as tristezas que não houve tempo para a gente vivê-las. Senhor, nós queremos deixar no altar, deixar ao pé da cruz, porque aquele que deu a sua vida, que sofreu o castigo, e que pelas suas pisaduras, ele nos sarou, ele nos curou de todo o sofrimento, de toda a tristeza. Pai, a tua igreja agora reunida, Senhor, diante do Senhor. Eu te convido, se você puder dobrar os joelhos, se for possível para você. Eu queria que você, junto comigo, orasse, se não fosse só a minha oração. Eu queria que você até esquecesse um pouco da minha oração. Mas agora, proclame a sua vitória, a sua libertação. Declare que você não vai ser refém de sofrimento mais. Declare que você vai ser uma mulher corajosa, um homem de fé, e que você vai resistir. Você vai se levantar. Você não vai se entregar à depressão, à tristeza. Você vai vencer esse mal. Senhor, em nome de Jesus, aqui agora, na virada desse ano, estamos de joelhos dobrados. Cada serva, Senhor, chora, geme, grita, pede, clama, coloca-se diante do Senhor, porque nós não estamos diante do homem, nós não estamos diante de um Deus de pedra, de ferro, de madeira, de ouro. Nós estamos diante do Deus que criou os céus e a terra, do Deus que é Senhor sobre nossas vidas, daquele que tem na palma da mão o destino da história. Senhor, tu és o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Nós confessamos que Jesus Cristo, Senhor, é aquele que nos redime, Senhor, que nos restaura, que nos liberta. E a palavra do Senhor diz, Pai, que se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Senhor, nós declaramos, Senhor, a nossa alforria, a nossa libertação
de todo sistema opressor, de toda perturbação diabólica, de toda ação de principados, de toda ação de demônios. Nós declaramos, Senhor, destruída toda fortaleza opressora de Satanás. A palavra diz, Senhor, que o Senhor nos libertou do império das trevas. A palavra do Senhor nos diz, ó Senhor, ó Deus querido, que toda potestade, todo principado, Deus foi subjugado, o Senhor reduziu a vergonha e a desonra, Senhor. E a palavra do Senhor diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E nós tomamos posse disso agora, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero reservar agora só para você, esse último minuto do ano. Você vai falar com Deus o que você quiser. Você vai abrir seu coração. E depois nós estaremos orando e encerrando esse culto com música. Agora o tempo é seu. É só você. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória vocês viram que ele não deu lado, se assim eu tenho direito, mas eu não serei sinto louvado e agradecido seja o nome de Jesus. Louvado e agradecido seja o nome de Jesus. Louvado e agradecido seja o nome de Jesus. Exaltado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Salve o Senhor a Deus. Salve o Senhor a Deus. Salve o Senhor a Deus. Só o Senhor governa a nossa vida, só o Senhor governa a nossa história. Senhor, eu sei. Eu sei que a vitória é daquele Senhor que ama o Senhor. Eu sei, Senhor. Eu sei, Senhor, que a vitória não vai ter volta novamente. Eu sei, Senhor, que o Senhor se prepara. Não pode ficar graça, Senhor. Eu vou ficar muito vitória. Eu estou grande para nós. Nós queremos receber o Senhor. Nós estamos presentes. Senhor, nós não sabemos o que vai dar certo. Nós não sabemos o que vai dar certo. Nós não Senhor, nós sabemos que o Senhor não fez. Que os seus planos podem ser frustrados. Que os nossos convidados, os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos projetos. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós temos respostas. De vitória, de bênção, de livramento. Em nome de Jesus, Pai. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, para sempre, exaltado para sempre. Oh, obrigado da graça. Nós alcançamos a vitória. Nós sabemos. Senhor, nós recebemos, Senhor, esse ano de 2022 como um presente do Senhor. Senhor, se alguma coisa não der certo, continuará sendo um presente, Senhor. Senhor, se alguma coisa não sair do jeito que nós planejamos, Senhor, será um presente do Senhor. Senhor, se alguma coisa não for perfeita aos nossos olhos, continuará sendo um presente do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós entronizamos o Senhor no ano de 2022. Nós declaramos a soberania do nome de Jesus Cristo sobre cada um dos 365 dias do ano de 2022. Nós declaramos, Senhor, que esse foi o ano que o Senhor fez para nós. Nós declaramos, Senhor, que a vitória é nossa no ano de 2022. Nós declaramos, Senhor, que viva a nossa igreja. 10.000 à sua direita, mas a igreja não será atingida, Pai. Pai, nós queremos celebrar esse ano e te dar graças. E nós entronizamos o Senhor e vamos começar esse ano, Senhor, com louvor, com adoração, em nome de Jesus. Antes de você felicitar o seu irmão de abraçá-lo, nós vamos cantar uma música agora, e você de pé.
Essa é a música, irmãos, para você varrer no seu coração todo medo, tá? Você já tomou posse da vitória, agora nós vamos celebrar cantando uma música que diz isso. Não é preciso ter medo. Não vamos ter medo. A vitória nossa é logo ali. Vamos adorar o Senhor. Só vale cantar se cantar com muita vontade, com muita alegria. Vamos cantar bem bonito. Pode ser. Mais perto do monte, mais perto da face, estou com o peso da glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Todo dia faz dizer Moisés, vai meu lugar, faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, faz entender as coisas. Toda aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Tira o medo, faz dizer você vai meu lugar, faz entender. Tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, que faz entender as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você.
no monte mais perto da face, esconde o peso da tua glória, mais perto da glória, mais perto da morte, ele quer me parar, então me tira o medo. E me faz dizer o exército vai guerrear, faz entender a tempestade a você, chuva forte a você, vento forte a você, mas que as bênçãos volta leve você. Mas a fechada é você, tudo sobre você. Eu te amo, a dizer os versos vai guerrear, faz entender a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, mas que as bênçãos volta até você, mas a fechada é você, tudo sobre você. A mesma que volta ao passado, enquanto está saciado, a rocha tem nada me sede de você. É você. Agora nós vamos receber, irmãos, o ano de 2022 com um grande aplauso. Mas calma, vai ser agora. O que nós vamos combinar? Nós vamos aplaudir o ano de 2022 e ao aplaudir o ano de 2022, nós vamos estar abençoando cada dia do ano de 2022. Então eu vou contar até 3. Nós vamos aplaudir o ano de 2022, porque os olhos de Deus estarão sobre todos os dias do ano de 2022. E esse aplauso é um simbolismo do cuidado de Deus com você todos os dias, que começa hoje. Vou contar até 3 e nós vamos aplaudir. E nós vamos depois nos felicitarmos, abraçando uns com os outros de máscara. Vocês podem ficar à vontade. Depois eu estarei encerrando. 1, 2, 3. Glória a Deus! Louvado seja Deus! Aleluia! Agora pode abraçar o coelho de máscara, de atrás, dizer que eu mais confortável para você. E em seguida eu darei os avisos finais. Fica aqui pertinho de mim. Deixa eu só fechar aqui.